Muito bom. O primeiro ponto que a gente tem que saber do adolescente é assim, ó. Se a gente começa a frase, no meu tempo, quando eu era... Ih, já acabou. Minha avó falava. Já acabou, cara. Quando eu era criancinha lá em Barbacena. Lá em Barbacena, exatamente. Então, quando eu chego para um adolescente hoje e falo assim, esses moleque não sabem nada, porque no meu tempo eu brincava na rua. Cara, brincar na rua porque não existia celular, senão a gente também não tinha brincado na rua, a gente também tinha ficado no celular. Isso aqui é bom demais, cara. Você pensa assim, qualquer coisa que o ser humano já tenha criado na história da humanidade, agora. Eu tenho aqui. Tem tudo aí, né? Esses dias eu tive uma discussão com um pastor, e aí por isso que eu digo assim, ó, a gente não pode generalizar, a gente não pode colocar as pessoas numa caixinha. Eu tenho um aluno, Alan, mandar até um abraço, deixar registrado aqui, que ele é um pastor, até uma pessoa muito importante de colocar em conexão com vocês. Legal. Ele é da Zona Norte de São Paulo e ele faz um trabalho com pessoas em situação de rua, né? Leva comida, leva apoio e leva consciência. Senta para trocar ideia. E ele estuda lá, ele aprende para falar com os jovens que estão morando na rua, que normalmente estão na droga, que estão no vício da bebida, né? Então, com todo o aparato religioso que ele tem por ser um pastor, ele usa do conhecimento técnico também. E aí entrou um pastor na minha rede social e disse o seguinte, criança tem que tomar porrada, o moleque fez bagunça, tem que bater. E aí ele pegou um versículo da Bíblia e disse o seguinte, que tem a vara, tem um versículo... Corrigir a criança com vara. Da vara e etc, etc. Eu falei assim, ó, eu queria muito saber a igreja que você anda sendo pastor para não passar longe dela, né? Porque um líder religioso falando para agredir... Aí eu falei assim, eu tive uma formação de criança católica ali, a gente conhece alguma coisa da palavra de Jesus e o que eu lembro não tinha essa. Mas do chinelo da mãe você escapou, não tinha, não? não. Da Havaiana voadora? Não. Eu quando era criança, moleque, Havaiana drone. Lembra do pica-pau quando jogava o míssil e ele virava, ele fazia... O míssil fazia curva. Faz curva, né? Eu confesso que eu apanhei muito pouco, assim, não tive chineladinha na bunda, aquela coisa lá e tal. Mas o que me assustou ali foi um pastor Postura, né? usando um livro Texto tão bíblico. importante que é um texto bíblico Pra justificar a agressão, cara. Sério mesmo. Eu fico pensando assim, se Jesus parasse na tua frente e falasse, eu vou quebrar esse moleque na chinelada. Será mesmo que Jesus... É uma distorção de análise de Isso. conceito, entendeu? Isso. Mas Então, assim, e é muito triste porque esse cara, ele tem uma voz de liderança. Tem muita gente que ouve isso e fala, então tá bom, se o pastor tá dizendo, né? Porque ele é uma liderança. Ele tira o peso da consciência da pessoa, né? E aí, eu vou até olhar aqui depois, o que eu fiz? Eu sou um cara da ciência, eu pesquiso. Então eu fui na palavra buscar versículos que favorecessem a minha linha. E tinha um versículo muito bonito que dizia o seguinte, não entristeça seu filho, não envergonhe. não provoque seu filho. Não né? provoque. A ira do É a seu ira filho. do seu Isso. filho. Então assim, ó, o meu pai apanhou do meu vô de enxada. Meu vô batia nele de enxada. E ele teve que aguentar porque ele era uma criança. Quando meu pai fez 13, 14 anos ali, fugiu de casa, foi saber do meu vô quando ele morreu. Ligaram em casa, falou, o vô morreu e tal. Sabe o que meu pai falou? Vê minha parte aí que eu mando dinheiro e vocês enterram aí. Zero, igual morreu ninguém no mundo. Então, por quê? E aí meu pai falava exatamente isso. Meu pai falava assim, ó, toda vez que eu apanhava eu sentia raiva. Não tinha educação, não tinha vou refletir, apanhava. E aí o dia que deu essa treta com o pastor, as pessoas vinham no meu inbox e falavam assim, eu já tomei tapa na orelha da minha mãe que eu fiquei surdo de uma orelha. Eu com autismo, pessoas adultas com autismo falando, minha mãe não entendia essa coisa do autismo, colocava para dormir no relento do lado de fora. Cara, como é que alguém fala e usa da palavra uma coisa que é tão valiosa, usa em favor de fazer esse tipo de atrocidade. Então, o comportamento adolescente, cara, é caótico, é bagunçado, criança faz bagunça Porque o adolescente, ele traumatiza muito fácil, ele se ofende muito fácil, não é verdade? Só que não é esse adolescente. É o adolescente do mundo inteiro. Geral, né?